referência de mulher bíblica dentro da nossa casa, para os nossos netos, para as pessoas que nos rodeiam, para a nossa igreja local. E para isso nós precisamos ter coragem. A saúde mental, ela diz respeito ao ser humano, aquilo que é humano. E nós precisamos entender, em primeiro lugar, que foi Deus que nos criou dessa forma. Corpo, alma e espírito. Ele nos fez humanos. Permita estar nesse lugar de murmuração. Porque a murmuração, ela nos rouba o discernimento. Ela nos rouba a lembrança de tudo aquilo que Deus já fez e de quem Deus é. Ela nos rouba a fé. Ela tira os nossos olhos do lugar que eles deveriam estar. Na tua vontade que é perfeita, soberania minha espreita e eu me rendo a ti. Obediência parcial é desobediência. E desobediência é o quê? É rebeldia. Nossa. É o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem falado sobre nós. Não é sobre você vir aqui todo domingo, ou toda quarta, ou todo sábado, sentar na cadeira e ouvir Deus dizer para você o que Ele espera de você como um cristão. Mas é sobre o que você tem feito com aquilo que Deus tem falado sobre você como um cristão. Hoje temos um privilégio de poder estar aqui com o Edgar, né? Estamos em São Direto Paulo, da Tailândia. direto da Tailândia. Homens que são homens o suficiente para colocar os outros homens no seu devido lugar. Porque essa guerra não pode se tornar uma guerra de mulheres contra abusadores, não. Mas eu convoco você, homem, a se levantar nessa batalha de proteção à mulher, à família, à integridade física, à integridade moral, à integridade emocional. Deus deu essa responsabilidade para vocês. Então, que vocês possam se posicionar como sacerdotes nessa geração, para essa geração, não só para sua casa, não só para a vida das suas filhas, mas para uma geração. Então, que o nosso padrão de relacionamento, que os nossos padrões relacionais, seja o próprio Cristo, que não tirou nem Judas da mesa. Mesmo sabendo, tendo a certeza que a traição viria dele, que a entrega para a morte viria através de Judas, ele não tirou Judas da mesa, ele não deixou de servir Judas, ele não deixou de se relacionar com Judas. Tudo que os discípulos ouviram, Judas ouviu, Judas estava ali presente. Em nenhum momento ele foi hostilizado por Jesus. Muitas vezes nós colocamos coisas no nosso coração, na nossa vida, como prioridade para nós, né? E como as coisas mais importantes da nossa vida. E colocamos, às vezes, pessoas, coisas, objetos, riquezas, animais de estimação, filhos, marido, o relacionamento e tantas outras coisas. E sem perceber, nós acabamos dando para tantas coisas ao nosso redor, tantas coisas ali que fazem parte da nossa vida. E elas precisam mesmo fazer parte da nossa vida. A questão é que essas coisas, elas fazem parte da nossa vida. Agora, cada coisa tem o seu devido lugar. A gente se esvazia, mas ao invés da gente ficar vazio, muito pelo contrário, Deus ele multiplica os dons, os talentos, o chamado, né, aquilo que ele tem para nós. E aí nós falamos sobre a parábola. Agora eu quero trazer essa responsabilidade para as famílias que estão vivendo esse tipo de realidade. Você precisa falar. Por que você precisa falar? Porque se você não falar, você está dando força, você está ajudando, você está incentivando aquele abusador a continuar
o predador a continuar abusando de outras e outras e outras crianças, porque ele não vai parar. A única forma de um predador, de um abusador parar é quando se vem à luz, é quando se fala sobre isso, é quando se joga na mesa, é quando ele é desmascarado diante da família, diante da esposa, diante dos filhos, diante da sociedade. Às vezes a gente fala muito de transição sem pensar que não é simplesmente transicionar de lugar, é transicionar de mentalidade. E a gente só muda mentalidade através dos processos. E para a gente mudar, nada muda. Ela não usurpou da posição dela, da posição que ela estava ali naquele momento. Ela sabia exatamente quem ela era, né, o lugar que ela ocupava, mas ela também entendia que ela tinha um chamado. E quando ela começa ali, né, a cantar, a orar através dos cânticos, gente, olha só, desperta, Baraque, desperta. Esse foi o cântico de Débora. Essa foi a missão de Débora. Ela foi com ele, mas o ponto principal ali é que ela foi usada por Deus como instrumento para despertar a liderança que estava sobre Baraque. Todas as vezes que o Senhor traz repreensão para os seus filhos, para uma nação, para um povo, é sempre para edificação, para arrependimento e para mudança de rota. E todas as vezes que o Senhor levantou profetas na palavra, esses profetas, eles eram usados para trazer a liderança, para trazer o povo para o alinhamento, para o coração de Deus, para aquilo que Deus queria para aquele tempo. Entender, né? De qual lado que nós estamos? Será que nós estamos verdadeiramente alinhados, né? Com as correções que o Senhor tem nos feito hoje, como ministros do Evangelho, como sacerdotes, como profetas, né? Como liderança nesse tempo? Ou será que nós temos estado do outro lado, aqui, como ele fala, né? Vamos matá-lo. Que direito você tem de profetizar em nome do Senhor e falar que esse templo vai ser destruído? Que direito você tem de profetizar falando para os líderes, para os ministros, para os profetas se arrependerem dos seus pecados? Que direito vocês têm? Então, de qual lado você está? Você está desse lado? Ou você está realmente alinhado com o Senhor e está entendendo que o Senhor está trazendo um tempo de alinhamento e correção para a noiva, para a igreja de Cristo? E ali em Timóteo fala, né, que nos últimos dias nós traríamos para nós as pessoas que vão falar aquilo que nós queremos ouvir. E quando pessoas falam aquilo que nós não queremos ouvir, se incomoda, né? Isso traz um incômodo. E em relação a essa questão do feminismo, eu sempre fui muito contra o feminismo. Eu sou totalmente, assim, aversa à mentalidade feminista. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o feminismo, ele não quer dar voz para as mulheres. Na verdade, o feminismo, ele quer destruir, ele quer castrar o homem. Ele quer calar a voz masculina. Não é uma questão de igualdade, não é uma questão de direitos. Não, isso não tem nada a ver com a ideologia feminista. Se você pensa que é sobre isso, você não estudou o feminismo de forma profunda. O feminismo não quer igualdade, ele quer colocar a mulher superior aos homens. Deus fez isso de uma forma muito específica quando ele enviou Natã ali para apontar o pecado de Davi e para alinhar o coração de Davi de volta ao coração de Deus, para alinhar as motivações de Davi, né, para fazer com que Davi enxergasse que ele estava sim em pecado diante de Deus, que ele estava errando diante de Deus. Então, nós, assim, enquanto lideranças, né, primeiro que nós não trabalhamos para o nosso nome, nós não trabalhamos para nós, a obra que nós fazemos não é nossa, é do Senhor, é tudo para o Senhor. E nós vamos prestar contas, não é para homens, nós não vamos prestar conta para homens. Davi, ele não estava prestando contas para Natã. Davi se arrependeu diante de Deus, porque ele entendeu que o pecado dele não era contra o profeta, não era contra a nação somente, né? Não era contra o reino somente, mas era principalmente contra Deus. Então, se você está me ouvindo através desse vídeo, você está por algum motivo aí passando por uma crise no seu casamento, não desista, não se entristeça e não desista daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Busque ajuda. Gente, o processo terapêutico, ele é transformador para o casamento, para o nosso relacionamento. Então, busque ajuda e busque ajuda no lugar certo.
Deus quer que você se conheça, Deus quer que você conheça, Deus quer que você entenda da onde está vindo essa crise, os motivos reais dessa crise, e Deus quer ressignificar toda essa crise que você está vivendo e transformar essa crise em amadurecimento e em uma herança para as suas próximas gerações. Então não desista daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Deus tem um plano para o seu casamento, Deus tem um plano para a sua vida. Não podemos acolher as pessoas a partir de nós, a partir do que eu acho, a partir das minhas próprias experiências. E muitas coisas não são nem conscientes para nós, são inconscientes, estão lá. E aí isso vai distorcendo todo o potencial que Deus tem na nossa vida. Tudo aquilo que a gente poderia fazer vai distorcer dentro de nós. E isso pode nos travar, isso pode nos paralisar. Só que aí a gente entra dentro do reino. A gente se depara no reino. E o que fazer agora no reino? Nós precisamos permitir com que o Espírito Santo faça essa obra na nossa vida. Porque ele pode. E é aí quando nós precisamos nos responsabilizar. Porque quando nós entramos no reino, não é mais sobre o que foi. Agora é sobre o que é e o que pode vir a ser. Entende? Quando nós entramos no reino, é como se fosse um ponto de partida para nós. Não, agora eu estou diante do meu Criador. Agora eu me encontrei com aquele que me fez. Agora eu me encontrei com aquele que colocou a minha identidade dentro de mim, com o meu fabricante. Entende? É a mesma coisa quando alguma coisa dá pane na nossa casa, o que a gente faz? A gente vai ler o manual. O manual não funcionou, o que a gente faz? Devolve pro fabricante. Entende? Quando a gente entra no reino, é como se a vida estivesse nos devolvendo pro nosso fabricante. Nós temos vivido hoje dentro de uma sociedade ideológica e Deus tem nos chamado nesse tempo, como igreja, como reino, para alinharmos a nossa mentalidade segundo a mentalidade do reino. E o que é mentalidade do reino? A mentalidade do reino é sobre o que Deus pensa. Não é sobre o que eu penso, é sobre o que Deus pensa. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que Deus quer. Sim. Não é sobre o que tem valor para mim, mas é o que tem valor para Deus. É o que a Bíblia diz ali em Romanos, né? Que a gente precisa transformar pela renovação da nossa mente aonde? Na palavra.